Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a festa litúrgica na memória de Santo André, apóstolo, irmão de São Pedro, e um daqueles que foi e era chamado no início da igreja como que coluna da igreja. Santo André morreu mártir por volta do ano 60, onde por hoje seria mais ou menos a Turquia. Morreu crucificado, idoso, né? E levou mais de um dia, né? Levou poucos dias, alguns poucos dias para morrer crucificado. Foi colocado numa cruz baixa que foi feita a ele, uma cruz em forma de X, né? E ali ficou, depois de ter sido preso, espancado, foi colocado ali para morrer. E dessa cruz, Santo André ainda evangelizou. O texto do Evangelho de hoje nos narra o seu chamado na escrita de São Mateus. Mas nós temos um outro chamado de André, uma outra narrativa do chamado dos primeiros apóstolos no Evangelho de São João, que é diferente do de Mateus e que possivelmente alguns exegetas, né, interpretam isso, que o encontro dos apóstolos, sobretudo de André e Pedro, com Jesus tenha sido primeiramente como São João narra, para que depois então tivesse um pouco mais de sentido isso que a gente escutou aqui em São Mateus, esse chamado com essa reação muito imediata, né? Jesus que passa, vê os dois e chama: segue-me, eu farei de vocês pescadores de homens. E eles imediatamente vão e seguem Jesus, como que parece que estavam esperando por esse chamado, né? Então talvez de algum modo os apóstolos, esses quatro narrados aqui hoje, mas sobretudo Pedro e André, já tivessem algum conhecimento e até mesmo tivessem tido uma primeira conversa, um primeiro contato com Jesus, que está narrado lá no Evangelho de São João. Quando um dia então André chega para Pedro, seu irmão, e diz: encontramos o Cristo, aquele de quem falou, de quem falam as profecias, né? A Escritura. E aí André então leva Pedro até Jesus, né? Naquele chamado vinde ver. E aí na cruz, na morte, 30 e poucos anos depois, então, do primeiro encontro de André com Jesus. André que foi discípulo de João Batista. João Batista apontou Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. E diz então que alguns dos discípulos de João Batista foram atrás de Jesus. E aí Jesus pergunta, quando vê que está sendo seguido pelos discípulos de João Batista: o que vocês procuram? Mestre, onde moras? E aí Jesus disse: vinde vede. É a partir então desse encontro de André com Jesus que ele vai falar de Jesus para Pedro. E leva Pedro então para passar um dia com Jesus. Então daí possivelmente após isso é que vem a narrativa de São Mateus, que os dois estão lá fazendo a vida, né? Pescando, mas já tendo tido um dia, um primeiro encontro com Jesus. E são chamados. E aí nós vemos no final da vida de Santo André, então, um homem de 60 e poucos anos, o que para a época era não muito comum viver tudo isso, né? E possivelmente
com certeza não se vivia um homem naquele tempo de 60 e poucos anos, não tinha a qualidade de vida de um homem hoje com 60 e poucos anos, né? Então um senhorzinho já bastante gasto, né? Crucificado, com pregos nas mãos e nos pés, já há mais de um dia em pé, amarrado, pregado numa cruz. Ali ele tirava o seu cochilo, se é que é possível, enquanto terminava de morrer, de esvair de sangue, né? Enfim. E mesmo assim, Santo André na cruz precisou terminar de ser morto, porque enquanto vivo virou um espetáculo, né? As pessoas vinham olhar aquela cena. Muitos vinham olhar porque conheciam André e tinham carinho por ele, outros porque já eram convertidos, outros pelo fato da notícia: tem alguém crucificado ali na praça, né? Então ele se tornou motivo de um espetáculo, de um triste espetáculo. E pendurado nessa cruz, ele evangelizou e converteu alguns, de modo então que o dono da situação lá daquela região mandou então que os soldados terminassem de matar logo aquele homem, porque nem na cruz ele silenciava, né? E até mesmo na cruz frutificava. Então esse encantamento e essa paixão de André, de Santo André apóstolo, por Jesus, que mesmo pendurado na cruz não deixou de ser quem ele sempre foi a partir desse primeiro encontro com Jesus, um evangelizador. E aqui está, meus irmãos, algo profundamente inspirador e questionador para nós. André tinha uma vida, André tinha sonhos, André tinha mais o que fazer, André tinha o seu barco, André tinha os seus peixes, ele e Pedro eram sócios, né? E então tinha ali sua pequena empresa de pesca. André era de algum modo um homem bem-sucedido, mas ele teve um encontro com Jesus, um encontro com Jesus que redimensionou o valor do barco que ele tinha, a importância dos peixes que ele pescava, que redimensionou o valor e a importância da própria vida dele, e que redimensionou o que de fato é mais importante de acontecer no mundo, no coração das pessoas. André viveu, compreendeu aquilo que tão belamente São Paulo escreveu aqui na carta aos Romanos, que foi proclamada aqui para nós como primeira leitura, né? Da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 9. Primeira coisa, a nossa própria salvação pessoal. Diz ali: irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, a justificação diante de Deus. E é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Crendo no coração, confessando com a boca. Agora vamos entender aqui brevemente, eu sei que você já suspeita do que eu vou falar. Esse crer com o coração, confessar com a boca, por óbvio, não é um migué que a gente dá em Deus. Esse confessar com a boca nos parece algo muito simples, né? Você escuta e falar: é simples assim? Se confessar com a boca que Jesus é o Cristo de Deus, é o Senhor, já está salvo. Veja, meus irmãos, na Bíblia a expressão confessar, e para a Bíblia a palavra, dabar em hebraico, palavra e fato na Bíblia e no idioma lá dos discípulos de Jesus, esse dabar, palavra, que é a mesma palavra que se usa para falar fato, é uma inteireza. Então confessar com a boca, por óbvio, não é esse migué que muitas vezes tantas pessoas deram, dão ou têm dado em Jesus, na igreja e na comunidade cristã. Por óbvio, não é o da boca para fora. Esse confessar com a boca, a palavra, é o modo do ser humano expressar a sua totalidade. Tanto é que mesmo na língua portuguesa e em todos os idiomas, na hora de um apuro, a natureza humana, a mente humana, a antropologia humana criou uma frase, que é qual? Eu te dou a minha palavra. Fica tranquilo que eu te dou a minha palavra. Você está mentindo para mim, né? Claro que não. Palavra, ou seja, fato, inteireza. Nessa palavra estou eu por inteiro. Nessa palavra eu estou amarrado, comprometido e vinculado. Mas precisa ser também palavra.
palavra. A fé não pode ser silenciada, porque a fé é convite, ela tem o convite de ser testemunho. Por isso que Paulo está dizendo: se confessares com a tua boca, ou seja, se o que Jesus Cristo representa e é para você é capaz de sair da tua mente, do teu coração, se você é capaz de confessar com a boca, e óbvio, com a inteireza do que a palavra, do que o fato, do que o dabar quer dizer, serás salvo, né? Você pode ver que quando algo de verdade não é maduro e concreto em nós, seja a fé, seja a história que a gente está contando, seja o que a gente está sentindo, a gente não consegue traduzir em palavra. Quando algo não está pronto dentro de nós, a gente fica quieto, ou fica gaguejando, né? Então, confessar com a boca, por óbvio, não é um miguezinho que a gente dá em Deus. É a expressão madura de uma profunda convicção interior que modela, padroniza, redimensiona a vida, mas que precisa ser confessado com a boca, porque a fé também é posição, a fé também é testemunho, né? E André descobriu isso, a salvação em Jesus. Viveu como viveu, porque, assim como Paulo, compreendeu o poder desse versículo 11 aqui. Pois todo aquele que nele crê não ficará envergonhado, não ficará confundido. E aí André, na sua evangelização, também entendeu o versículo 12 da carta de Paulo. Portanto, diz ali, versículo 12: portanto, não importa a diferença mais entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que invocam o Senhor. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, será salvo. Não importa mais se é judeu ou grego. Lá no Evangelho de São João, narra o dia em que Jesus estava no templo, e os gregos que seguiam o judaísmo, apesar de não serem judeus de sangue, são chamados prosélitos, adultos que se convertem ao judaísmo, se aproximam de André, porque André é um nome grego, Andreos significa o homem ou humano, né? Se aproximam do André, que é o que tem um nome mais parecido com o idioma e com a cultura natural deles, né, o grego, e dizem o que para ele? Senhor, queremos ver Jesus. E é André que leva dentro do templo de Jerusalém os gregos para conversar com Jesus. E aí Jesus vai dizer a esses homens gregos, adultos que se convertem ao judaísmo, a Moisés e às Escrituras, e que possivelmente então eram homens cultos, e se gregos e cultos conheciam algo dos filósofos, né, de Aristóteles, Platão e Sócrates, é para eles que Jesus faz o discurso do escândalo da cruz, diante de homens gregos que estão encantados com Jesus. Jesus faz as falas assim mais irracionais daquilo que comporta a fé, que é o sacrifício de si mesmo para ser salvo e frutificar dentro do outro. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muito fruto. Do mesmo modo o Filho do Homem irá morrer e dar a sua vida. Bom, foi ali talvez então que André, num primeiro momento, por um sentimento de dó, de empatia daqueles homens que queriam ver Jesus e não se sentiam dignos de se achegarem, e por amor a Jesus, que André queria que todo mundo conhecesse, não só o seu irmão Pedro, que André promoveu esse primeiro encontro entre um judeu e grego. E aí Paulo vai dizer aqui na carta: não importa mais se é judeu ou grego, importa é invocar o nome do Senhor. Mas André, que invocou o nome do Senhor, André que conviveu com Jesus, André que teve essa experiência com Jesus, porque um dia Jesus olhou para ele e falou: André, essas coisas que você quer saber, vinde e vede, você precisa fazer uma experiência comigo, você precisa conviver comigo um dia que seja. Olha a importância, meus irmãos, da experiência dentro daquilo que a gente chama de fé. A fé vem pelo ouvir a pregação, a fé vem por aquilo que os nossos olhos vão vendo, a nossa cabeça vai matutando, discernindo, mas a fé passa por um desprendimento. Jesus disse para André um dia: André, se você não vier e não ver, você precisa ir lá em casa, você precisa ficar comigo um pouco.
Você precisa provar, você precisa testar, você precisa pôr na boca e ver se é gostoso. E essa experiência, já desde o início, para todos nós, lá para Santo André, custa algo de decisão, de renúncia, de entender que eu não nasci amarrado nos outros, que essa experiência eu quero fazer, às vezes o outro não quer, então eu vou e o meu irmão Pedro não vai, só vai na próxima. Essa liberdade interior para ser de Deus, né? Que André viveu e fez. Mas aí ele entendeu então, desde sempre, a importância da evangelização, tanto que é ele que vai evangelizar Pedro. É ele que vai levar Pedro até Jesus primeira vez. E olha só, Pedro se torna maior que André, mais importante que André. Jesus tinha para Pedro algo maior do que aquilo que tinha para André. É por isso, meus queridos, que quando a gente evangeliza, a gente nunca sabe no que está acertando. Por isso que a palavra de Deus precisa ser lançada sobre toda criatura. A gente nunca sabe onde ela vai frutificar. A gente nunca sabe qual é o projeto de Deus para aquela pessoa. Talvez André, desde o início, não olhava Pedro como alguém mais capaz de Deus e da obra de Deus do que ele mesmo. Mas ele convidou Pedro. E ali ele vai entender aquilo que São Paulo agora vai colocar, e a gente ainda está na carta aos Romanos, no versículo 14. Ele está dizendo então da fé, da salvação pessoal, que vem pela fé, pela confissão da fé, aí a profissão da fé, e pelo invocar o nome do Senhor. Mas aí André coloca então o versículo 14, que está na carta de Paulo. Mas, meus irmãos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Mas como invocá-lo sem antes crer? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir se não há quem pregue? Para ser salvo, tem que invocar. Como se invoca e se confessa aquilo e aquele que não se crê? E como vão crer se nunca ouviram falar? Mas como vão ouvir se não há quem pregue? E aqui está para nós hoje o sentido de celebrar a memória de um mártir, de Santo André. Quem é o mártir? O mártir é aquele dentro do qual o coração, essa pergunta de Paulo, fez sentido, doeu, incomodou e moveu. Mas como vão crer se não há quem pregue? E qual é o preço da pregação? A vida. Nós estamos num mundo hoje, meus irmãos, onde esse versículo de Paulo continua ecoando até hoje. E como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? E por que é que não há quem prega? Porque aquele, às vezes, que tinha tudo para pregar e recebeu de Deus os dons e os talentos, lá do evangelho do domingo retrasado, para pregar, essa pessoa que tem o que pregar, não consegue deixar o barco, a rede, o pai, não consegue deixar de si mesmo. Quando Jesus passou então, e nós ouvimos ali no evangelho, que Jesus passa, olha para os dois irmãos, Pedro e André, e diz ali que eles lançavam suas redes porque eram pescadores. Jesus passa e diz o que para eles? Me sigam, segue-me, e eu farei, porque hoje vocês não são. Você precisa ser corajoso e humilde, você vai aprender algo novo. E segue-me, eu farei de vós pescadores de homens. O que foi que aqueles dois irmãos deixaram para poder ser pescadores de homens e tornar presente no mundo a salvação de Deus? Porque Deus quis que a salvação fosse possível ao humano através do humano. Ele se fez homem. E esse homem, Deus, Jesus, chamou outros homens. O que foi que eles deixaram para que a salvação acontecesse? Rede, barco, peixe, pai. E nada disso é pecado. A grande maioria das pessoas que vêm à igreja não são usadas por Deus. E por que não são usadas por Deus? Não são usadas por Deus porque acredito que na vida a gente tem que deixar uma coisa: o pecado. Meu irmão, deixar o pecado é o que você precisa
para um dia na vida não ir para o inferno. Ninguém é usado por Deus porque deixou o pecado. Alguém é usado por Deus a partir do momento que pressuposto está que deixou o pecado, porque como é que Deus vai usar alguém que vive em pecado? E que dá escândalo? Não tem jeito, né? E aí a gente precisa entender que para o pecado existe a misericórdia, não o apostolado. Para o pecado existe o perdão e não bonificação. E quando alguém em pecado, para sair do pecado, precisa de um estímulo de apostolado, então, desculpe, esse arrependimento não é sincero. O que eles deixaram? Eles deixaram coisas boas. Numa dessa passaram a vida inteira pedindo para Deus a graça de dar certo o financiamento do barquinho. Aí finalmente saiu uma linha de crédito e eles compraram um barquinho próprio, porque agora eles são dono do próprio negócio, né? Numa dessa, era o melhor ano de pescaria possível, estava sendo aquele semestre da vida deles, nunca pescaram tanto na vida. E aí vem Jesus e atravessa a história desses homens e faz um chamado que ecoa no coração, que tem senso de fé, visão sobrenatural das coisas e compaixão pelo ser humano. Vem e segue-me, e vocês agora vão pescar homens. Se André e Pedro, Tiago e João não são pessoas com um senso sobrenatural da vida, o que é mais importante na vida? Se não são pessoas com um senso de fé, o que Jesus merece e quanto Ele merece de mim? Se não são pessoas com um senso de alguma caridade vinda não da dosinha humana, que é capaz de se compadecer das dores do outro, mas de uma caridade que entende a essência do ser humano. O ser humano tem uma alma para ser salva, para conhecer a Deus. Se eles não têm dentro deles isso, eles iam falar o que para Jesus? Ei, Jesus, você tinha que ter passado antes, rapaz. Ei, né, Pedro? Ah, não que a gente não queira, muito bonito isso aí que o senhor faz, viu, Jesus? Eu até estava falando com o Pedro aqui, meu irmão, eu admiro aquele Jesus. Ah, queria ter a fé que ele tem. Não é, Pedro, que eu sempre falo? Nossa, a gente te admira tanto. Jesus, acho que é bonito esse trabalho que o senhor faz, mas eu tinha que ter passado antes. E como crerão se não há quem pregue? E talvez, meu irmão, minha irmã, a sua boca e a sua vida não prega, não é porque você é mudo, nem porque tua vida não seja digna. É porque não consegue deixar barco, não consegue deixar rede, não consegue deixar pai, não consegue deixar sonho. E porque talvez faltem muitos de nós, falta na igreja de hoje, um senso, um olhar sobrenatural da vida. O que a gente enxerga e entende como urgente, como necessário para mim, para o próximo, para o mundo, quando a gente olha o mundo. O quê? Porque senão a igreja se transforma numa grande ONG. Ou porque senão ela se transforma num palanque de debate de amalucados dos dois extremos da sociedade. O que é importante? Isso é um senso da fé. Então, no coração de Paulo, ali na sua carta aos Romanos, ecoa aquilo que Paulo viveu, que André viveu com a sua vida. Mas como invocar se não creem? Isso incomodava o coração de André. Ele queria que as pessoas crescem. Mas como vão crer se não escutam falar dele? Incomodava André que o nome de Jesus pudesse ficar quieto, silenciado, guardado numa gaveta. Ou sufocado por tantas outras palavras e sons, né? E como ouvir sem alguém que pregue? No coração de André ressoou essa honra, esse desejo de ser ele instrumento dessa voz, de ser ele instrumento desse dizer de Deus na terra. Meus irmãos, o evangelho é uma honra, não é um peso.
Ter uma experiência com Jesus e oportunidade para testemunhá-lo não é um azar. Não é algo pelo qual a gente deveria olhar e falar, mas por que eu? Chama fulana. É uma honra. Qual é a grande honra da vida? Ser escolhida para ser madrinha de casamento? Qual é a grande honra da vida? Ter essa ou aquela distinção social? Qual é a grande honra da vida? Poder passar na avenida da cidade, desfilar, alguma conquista material? Qual é a grande honra da vida? E é porque nós cristãos não entendemos isso, que o mundo vai mal e a igreja vai mal. Não é por causa desse governo, daquele governo, não é por causa daquela cantora de funk, por causa daquela modinha sertaneja. É porque em quem viveu um dia com Jesus, vinde e vede, parece que não frutifica isso, porque falta um senso de fé para a vida. É porque muitos de nós somos pagãos de fila de comunhão. A gente se relaciona com Jesus, talvez, meus amados, com as mesmas motivações pelas quais alguém se relaciona com o demônio. Tem gente que vem na missa para alcançar a mesma coisa que quem vai na macumba vai. Tem gente que vem na missa pelo mesmo motivo que alguém vai na Universal do Reino de Deus. Esse cristianismo que consome a fé, milagre, cura, emprego e faculdade de filho. Sabe essa vidinha em cima do umbigo? E Jesus mesmo já disse, se você buscar em primeiro lugar o meu reino e que ele aconteça, tudo isso aí que você está pedindo, relaxa que eu te dou. Não precisa nem ser motivo de oração. Mas como vão crer se não há quem pregue? Porque é que às vezes a vida de muitos não está pregando, nem pela boca, nem pelo exemplo. Porque é preciso uma renúncia que expressa o amor a Cristo. Quando a gente abandona pecado, a gente não está expressando amor a Deus. Quando a gente abandona o pecado, a gente está expressando amor a nós mesmos. E amar a si mesmo é mandamento, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Abandonar um pecado, sair da vida velha, é um gesto de amor próprio, que Deus mandou a gente ter, inclusive. Se ame, saia dessa tragédia que você vive. Mas o amor a Deus se expressa pela renúncia de coisas boas, que apesar de boas, não são do tamanho dele. E é por isso que elas ficam para trás. Apesar de boas, não são do tamanho dele. Apesar de boas, não podem impedir a honra que é ser do número daqueles que fazem se cumprir o refrão do salmo de hoje. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Como é que o som vai ressoar? O som do nome de Jesus vai ressoar e se espalhar por toda a terra, se não há quem pregue, se não há quem é instrumento disso. O som para ressoar precisa de um instrumento, ele precisa do microfone, ele precisa da caixa de som, ele precisa que o vento empurre, não é isso? Ele precisa de algo ser dado para ele, né? Para ele poder ressoar, ele precisa de algum instrumento, ele precisa de alguma coisa que faça ele ressonar, e isso somos nós. E isso ardia na vida do coração de Santo André. No coração e na vida dele ardia aquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Mas como invocar sem crer, como crer sem ter escutado, e como escutar se não há quem pregue, e como pregar sem ser enviado para isso. E o que nos envia para isso? A experiência que a gente fez dele é o nosso envio. E a igreja, né? Assim é que está escrito. E aí Paulo vai pegar um texto lá do profeta Isaías e vai colocar na vida dele, na vida de André, na vida sua e na vida minha. É por isso que está escrito, versículo 15: quão belos são, como são belos os pés do que anunciam o bem, os pés dos que anunciam a boa nova. Como são belos os que anunciam o evangelho. De novo, o que é bonito nessa vida? André, por causa de Jesus, nunca mais teve barco, nunca mais teve rede, nunca mais teve sócio, nunca mais teve sossego na vida. Mas, com certeza, ele sabia quão belo ele era. Esse é o ponto. Quão belos são os pés de quem anuncia a boa nova. Agora vamos pensar uma coisa.
Naquele tempo não tinha sapato fechado, como tem hoje. Naquele tempo, a maioria das pessoas andava descalça. A maioria das pessoas classe média baixa pobre andava descalço. Imagina como é que eram esses pés. Naquele tempo não tinha calçada. Naquele tempo casa não tinha piso. Não tinha revestimento, tinha nada. Os melhoradinhos um pouco faziam um grande investimento na vida. Igual financiar um carro hoje, que era qual? Comprar uma sandália. Depois que o sujeito assim estabilizava a vida, criava os filhos, ele fazia um negócio que era um luxo. Ele comprava o segundo par de sandália, que é para ter uma na reserva. Portanto, os pés não eram algo bonito, combinemos, né? O pé de todo mundo devia ser bem bagaçadinho, bem feio, bem grosso, bem cascudo. Não podia ter pé fino não, isso não aguentava, né? nem o dia a dia da vida. Quão belos são os pés dos que anunciam a boa nova do Senhor. Num tempo onde se tinha uma coisa que era feia, era o pé. Mas se é o pé de quem anuncia a boa nova, quão belos são esses pés. Quanto mais, o resto. Versículo 16. Mas, tem sempre que ter um mais, né, gente? Mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? O apostolado passa pela prova do fracasso. Porque no fracasso se experimenta, se põe à prova o amor. Olha o que o profeta Isaías experimentou da sua profecia. Isaías viveu 6 a 7 séculos antes de Jesus. Isaías, aquele profeta do qual vem a experiência que a gente tira o texto para o santo da missa. Isaías estava no templo, não é isso? E aí ele teve uma visão no templo, anjos, querubins que cobriam 6 asas, com 2 asas cobre o rosto, com 4 asas se balanga e voa, mas não ousam olhar para Deus, e tudo ali então tremia: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos do universo, o céu e a terra estão repletos da sua glória, não é isso? E aí então Isaías escuta uma voz que diz no templo: a quem enviaremos? Quem irá por nós? E aí Isaías vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Esse Isaías, que viu a santidade e a glória de Deus e que recebeu um chamado de Deus por um arrebatamento espiritual. Esse Isaías que vai terminar a vida sendo cerrado por um serrote. Isaías morreu cerrado. Colocaram Isaías de ponta cabeça, abriram as pernas dele e o cerraram de alto a baixo, começando pelos ovinhos ali, ó, bem na divisa do ser humano. Sabe lá Deus, esse serrote tinha corte, gente, misericórdia. Foi assim que ele terminou a vida. Isaías foi provado no fracasso. Olha o que Isaías pergunta para Deus: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Isso que eu estou falando com as paredes, falando com as cadeiras. Quem acreditou na nossa pregação? A nossa fé e o nosso amor ao Senhor é provado e revelado no fracasso. Como é doído quando você é apaixonado por uma causa e você divide ela com alguém e essa pessoa dorme, rói a unha, arranca a cutícula, olha para o nada. Não dói? Quando algo no teu coração é quente, é vibrante, e na vida do outro é um protocolo, é um vai logo com isso. Não é? Senhor, quem acreditou na nossa pregação? O fracasso que muitas vezes o profeta viveu, o apóstolo vive.
O fracasso que às vezes revela a nós mesmos que talvez a gente não ame a Deus sobre todas as coisas. A gente se ama embolado nas coisas de Deus, porque quando vem um fracasso, eu não quero mais. Mas é uma pergunta também de alguém que ainda mantém viva dentro de si o entendimento do que faz. Isaías está preocupado. Senhor, a maioria parece que não acredita. Será que o problema sou eu? Será que eu faço de diferente? Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Mas aqui, tudo isso, meus irmãos, para falar do maior mistério da vida, que é também o maior dom da nossa vida. É a nossa maior capacidade e é a nossa maior tarefa na vida. Escolher, decidir. Senhor, quem acreditou? Nada retirou de Isaías, nem a visão que ele teve de querubins e serafins tirou de Isaías a liberdade diante da pergunta: quem eu vou enviar? Esse drama, essa tarefa da vida de corresponder e responder ao Deus que a gente conhece. Senhor, eis-me aqui, envia a mim. E veja, meus irmãos, não existe experiência de fé, por mais arrebatadora que seja, por mais marcante que seja, que retire de nós a tarefa e o dom, o drama e a missão de escolher e corresponder sim ou não. Ninguém é possuído por Deus assim, percebe? Nenhum de nós nunca vai viver, nunca haverá experiência de fé que nos arrebate, que nos tome de tal modo que tire de nós a liberdade, e aí a gente vira um robô, que nem sabe o que está escolhendo, que nem sente o que está renunciando. Não existe isso. Não existe isso. Por quê? Porque um robô não ama. Deus é amor e amor com amor se paga. Nunca, meu querido, minha querida, vai haver uma experiência, um momento da sua vida onde você não precise mais escolher ou não sinta que está escolhendo. Esse movimento do ser humano se alçar da autotranscendência da vida humana, de se elevar acima de si mesmo, em direção a algo, como uma flecha, em direção ao próximo, ao bem, a Deus. Isso é uma tarefa da vida humana. E dentro disso está o maior mistério da vida humana, que é a nossa liberdade e o uso que a gente faz dela. É possível ver e ouvir e não ir em direção àquilo. Morrer medíocre, amarrado num barco, numa rede, imaturo, dependente do papai, da mamãe, escravo das coisas do mundo. Isso é uma decisão nossa. E se a gente sente, meus queridos, que de algum modo a gente já deu esse passo na vida, louvado seja Deus, é só com o auxílio da graça de Deus que a gente fica nele. Quando Paulo escreve a sua última carta em vida, a carta a Timóteo, a 2 Timóteo, ele vai dizer, caríssimo, Paulo vai dizer a Timóteo, caríssimo, no meu último julgamento todo mundo me abandonou, fiquei sozinho, só Deus ficou comigo. Estou te escrevendo porque só Lucas ficou comigo, né? O médico Lucas, o evangelista Lucas. Quando você vier me ver, traz a capa, traz os livros, me traz de novo João Marcos. E aí Paulo vai dizer assim, alguns, né, que se opuseram a ele, vai falar de um tal de Demas. Também que esse nome, não sei se tinha como dar certo, né? Demas. Então, esse Demas devia ser alguém conhecido na primeira comunidade cristã, alguém conhecido pelo próprio Timóteo. Assim, Demas, por amor deste século me abandonou. Outras Bíblias assim, por amor desse mundo. Demas, por amor às coisas do mundo, me abandonou e foi para Tessalônica, me deixou sozinho. Veja, esse Demas foi companheiro de Paulo. Esse Demas estava entre os 2 ou 3 que cabiam na equipezinha missionária de Paulo.
Paulo e Barnabé, Paulo e Silas e Timóteo, Paulo e Demas. Demas foi alguém na fila do pão. Cadê Demas? Então, meus queridos, se já demos esse passo na vida, ninguém permanece nele sem Deus, sem o temor de Deus. E se demos esse passo na vida, não sejamos bobinhos. O demônio vai vir nos visitar e nos fazer acreditar que nós somos bons, inteligentes e capazes, até mesmo para levar duas coisas ao mesmo tempo. Só que o demônio dá e cobra, tudo que dá. Satanás vai visitar todo mundo que anda com Jesus e pôr um pecado, uma pedra de tropeço, uma casca de banana, uma situação muito estranha ao Evangelho. Mas ao mesmo tempo que ele coloca isso, ele produz na pessoa um sentimento de poder, de que você consegue levar as duas coisas. E aí a gente começa a levar as duas coisas, até que aquele que não é misericórdia e não é perdão, que é o demônio, ele, pum, cobra, ele derruba. Quem acreditou? Aí Paulo vai dizer algo maravilhoso para nós, versículo 17. Logo, a fé vem da onde? Da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo, pelo Evangelho. O conteúdo da pregação tem que ser a palavra de Deus. E aí, ainda dentro desse drama que é a nossa liberdade, Paulo faz uma pergunta retórica, uma pergunta que quem pergunta já sabe a resposta. Uma pergunta que quem escuta pergunta também já sabe a resposta. É uma pergunta retórica. Versículo 18, Paulo diz assim: então eu pergunto, será que eles não ouviram? Ah, certamente que ouviram. Ouviu. Não é porque não ouviu, não. Ouviu. Será que não sabia? Sabia. Certamente que ouviram. O que a gente faz com a experiência que a gente teve? Isso é o maior drama da vida, a maior tarefa da vida, mas é o maior dom da vida. A graça de poder escolher. A graça de poder estar com Jesus e dizer: não sou obrigado nem fui. Eu escolhi porque correspondi a uma misericórdia, a uma graça, a uma iniciativa que eu não merecia, mas eu escolhi corresponder. Será que não ouviram? Ah, ouviu. Claro que ouviu. Pois a voz dele se espalhou por toda a terra, a voz dos apóstolos, a voz da igreja que se espalha por toda a terra, e suas palavras chegaram aos confins do mundo. E aí, meus irmãos, que Deus nos dê sabedoria para entender que sempre, todo dia, é hora da gente escolher. Sabe que uma das coisas que às vezes atrasa a vida do ser humano é ficar sempre esperando um sinal maior do que o sinal que já teve. Você conhece gente que não escolhe nunca, não decide nunca que profissão vai ter, não decide nunca marcar a data do casamento, não decide nunca se vai para o convento, se vai para o seminário, não decide nunca se vai lá conversar com aquela pessoa, pedir perdão, se reconciliar, não decide nunca. Tem gente que vive esperando um sinal maior para entender o que está acontecendo. Veja, a palavra está dizendo: o seu som ressoa, se espalha, ecoa em toda a terra. E sabe, meus irmãos, às vezes a gente vê pessoas que fizeram decisões tão radicais na vida, com sinais tão pequenos, tomaram assim posturas tão nobres, deram passos tão grandes, com sinais tão pequenos. Com sinais tão pequenos. Você já imaginou se Pedro, André, Tiago e João precisassem de um sinal maior do que o sinal que tiveram? Estavam lá até hoje, pescando sardinha, limpando peixe. Às vezes a gente fica esperando por um outro sinal ainda maior, quando às vezes a gente já teve todos os sinais que tinha que ter, para entender: isso aqui não funciona, não vai para frente, não é mais para mim.
para entender, isso aqui é o que Deus me chama, me pede, bora Bill, vamos. Esse acolher o que Deus dá, porque seu som ressoa, se espalha em toda a terra. E às vezes Jesus já passou nas nossas vidas, e foi mais de uma vez, dizendo: me segue e eu farei de você. Mas parece que a gente fica esperando por um algo assim, ainda mais eufórico, ainda mais para conseguir abrir a mão e soltar a rede, para conseguir estender a mão e fazer tchau para o barco, para o pai Zebedeu. Deus nos chama no aqui e no agora da nossa vida, meus queridos. Peçamos a Santo André pelo seu sangue derramado, que não seja em vão tudo o que ele deu de si a Jesus. Não fique isso sem fruto na nossa vida. Não fique isso sem fruto na nossa existência, né? Que o sangue de André, que os dias que ele passou amarrado e pregado numa cruz, que o golpe final que ele recebeu naquela cruz não fique sem fruto em nós. Se vai ficar sem fruto em muitos, se Santo André hoje lá do céu olha para a terra, olha para Jesus e fala: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Que essa pergunta não seja por causa de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Momento das nossas preces, vamos ficar em pé para elevar a Deus a nossa oração. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus nosso Pai, que deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem, e peçamos em favor da igreja. Senhor, abençoai a vossa igreja sobre essa terra, dai firmeza, coragem e zelo ao Santo Padre, o Papa, aos nossos bispos, a todos os sacerdotes, religiosos e religiosas, para serem testemunhas fiéis do vosso Evangelho. Nós os pedimos, Senhor, escutai a nossa prece. Pai amado, Pai poderoso, Pai querido, dai perseverança àqueles aos quais chamastes para uma doação de vida maior, aos religiosos, aos seminaristas, às religiosas, para que não falte a vossa igreja operários para a colheita. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos, irmãos e irmãs, por todos os católicos e cristãos batizados, por todos os leigos e leigas da igreja, para que não falte à igreja de Deus almas generosas, almas disponíveis à evangelização, em todos os lugares da sociedade, em todas as necessidades da Santa Igreja. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos, irmãos e irmãs, por cada um de nós, para que o chamado de Cristo ecoe em nós e que saibamos corresponder. Pai amado, Pai querido, que o Espírito Santo nos fortaleça hoje, nos dê um senso de fé sobre a vida, para seguirmos a Cristo, Senhor e autor da nossa salvação. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Irmãos e irmãs, o Evangelho diz que eles imediatamente deixaram, imediatamente desejaram e imediatamente seguiram. Senhor, pelo dom do Espírito Santo, dai-nos a graça dessa imediatez, dai-nos a graça, Senhor, dessa prontidão para vos seguir. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo hoje, mais uma vez, continue a nos moldar, a nos fazer, a completar em nós a obra começada. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, pelos méritos de Santo André apóstolo, que vos amou, vos seguiu e por vós morreu, escutai a nossa oração. Pelos méritos do glorioso São José, a quem nessa terra chamaste de Pai, olhai as nossas aflições, tribulações e lutas, e tornai para nós, Senhor, possíveis as coisas impossíveis. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.